Bem, e o terceiro grupo de autores é o Baudelot e Etable, que falam sobre a escola dualista. Eles, no seu estudo também na França, perceberam que eles descrevem claramente duas redes escolares. Uma chamada de primária profissional e outra secundária superior. Esta primária profissional é aquela atribuída, oferecida à grande massa da população, ou seja, aos trabalhadores. Então veja só, uma sociedade desigual oferece redes de ensino também específicas para cada classe social. Enquanto que aos trabalhadores é oferecida a chamada rede primária profissional, que tem por finalidade oferecer algum tipo de profissionalização básica para as classes populares. Para os setores dominantes, oferece uma outra rede, a rede secundária superior. Ou seja, enquanto a um grupo da sociedade é oferecida uma rede superior, universitária, que permite aos estudantes desta rede ocuparem os postos de comando da sociedade, e para isso vão estudar ciências, vão estudar filosofia, vão estudar letras. Ao outro grupo estende-se, oferece-se uma rede de ensino primária, suficiente para que o sujeito possa exercer alguma profissão. Então, ao mesmo tempo que você tem um discurso moral de profissionalizar, e veja que esse é um discurso presente atualmente no Brasil, na campanha eleitoral isso foi bastante enfatizado, que é a formação das escolas profissionalizantes. Então, de um certo modo, essas escolas oferecem uma possibilidade mínima para as classes populares, para o cara ter uma certa profissão e tal, mas ao mesmo tempo não permite, ou permite de modo bastante restrita, a participação ou a superação, a passagem de um sistema de ensino para outro. Baudelot e Etable, que fazem isso, essa pesquisa também, final dos anos 60, início dos anos 70, na França, em que as condições econômicas e sociais eram outras, apresentam esta característica, que eles chamam de escola dualista. O Saviani trata deste dado como um elemento que se encaixa dentro da perspectiva também crítico-reprodutivista, em função dos autores, na pesquisa que fizeram, não terem mostrado possibilidades da superação. Ou seja, mais uma vez, a dialética desaparece. Não há possibilidade da contradição, da luta, da mudança. Então, esses três autores estudados, essas três teorias estudadas, percebidas pelos diferentes autores e aglutinadas pelo Saviani como crítico-reprodutivistas, produziram conhecimentos importantes na área da educação, para se entender o funcionamento, o papel que a educação representa na reprodução da sociedade capitalista. E isso que nos dá instrumentos para refletirmos sobre ela e produzirmos saídas, produzirmos novas alternativas no plano didático-pedagógico. E, finalmente, no plano das teorias críticas, é importante ressaltar a necessidade de se pensar saídas. Portanto, entender a dialética no seu pleno funcionamento. Entendendo que a dialética é a forma pela qual a sociedade se transforma. A sociedade se transforma sempre por uma ação dos segmentos dominados que lutam pela transformação. Ou seja, buscam esgarçar o tecido da dominação para conseguir penetrar e, de certa maneira, trazer arejar aquele processo social, aquele tecido social. Então, pensarmos dialeticamente é entendermos, por exemplo, o movimento da dominação masculina. Entendemos que, hoje,
A vida das meninas é muito diferente do que foi a vida das suas mães, que foi muito diferente do que foi a vida das suas avós. E essa diferença no resultado prático, na vida prática das meninas, não se deve a uma evolução ou um desenvolvimento natural da humanidade, ou um desenvolvimento da sociedade a partir de leis supranaturais, mas sim por processos sociais, por lutas. Milhares e milhares de mulheres morreram, foram assassinadas em luta pelo movimento de igualdade. Então, hoje, se as meninas têm uma vida muito mais autônoma e livre do que suas mães, não do que seus irmãos, as meninas de hoje, em sua maioria, ainda não gozam do mesmo nível de autonomia e liberdade que os seus irmãos, mas sim do que sua mãe. Este movimento, portanto, esta diferença entre o que era e o que é fruto da luta ou das imensas e variadas lutas implementadas pelas mulheres em todo o mundo contra a dominação masculina, no qual muitas morreram para que hoje as meninas apresentassem este grau de autonomia e liberdade que suas mães não apresentavam. Mas não é difícil de reconhecer ainda presente a dominação masculina. Basta perceber o quanto os irmãos de vocês ou os namorados das meninas apresentam um grau de autonomia e liberdade muito maiores do que elas. Bem, portanto, pensar criticamente é entender como se dá o processo de dominação para que se possa reverter este processo. Então, cabe a um professor progressista lutar contra a reprodução dos valores ideológicos que buscam reproduzir a dominação, seja a reprodução econômica, que vai reproduzir a dominação do rico sobre o pobre, dos brancos sobre os não brancos, dos homens sobre as mulheres, dos héteros sobre os não héteros, do jovem sobre o idoso. Então, é preciso que o professor, não só do ponto de vista da atitude, não só na sua relação pessoal com os alunos, demonstrar a sua preferência por uma sociedade igualitária, livre das opressões e explorações, mas é preciso, dentro do conjunto de conteúdos que cabe à sua disciplina, você fazer um olhar, apontar para um conteúdo, por passagens dentro desse conteúdo, de situações que mostram como se operacionaliza esta dominação, como se reproduz essa dominação, para que você possa contribuir de fato para uma formação crítica da realidade, para que você possa criar condições para que o teu aluno, mesmo que jovem, comece a perceber as possibilidades, ou seja, que ele entenda como se dá a dominação, para que ele possa saber lutar contra essa dominação, para que ele possa lutar contra a reprodução social, para que ele possa produzir, portanto, um resultado que vai levar a sua vida e a dos que o cercam a novas práticas sociais, a práticas sociais igualitárias, ou mais igualitárias, ou pelo menos um pouco mais livre, na medida do possível, das opressões, né, da dominação em geral, da opressão, da exploração. Então, são as teorias críticas que vão permitir aos professores romper este laço da reprodução social e produzir novos resultados sociais. É a partir da transformação do nosso aluno, é a partir da transformação, primeiro, evidentemente, a nossa transformação. Como diz o Gadotti num dos seus livros, a Pedagogia da Praxis, em que o primeiro passo para que o professor efetivamente seja um sujeito comprometido com uma nova ordem, uma ordem mais democrática, é ele rever as suas posições, é ele rever os seus preconceitos, é ele entender o papel que ele desempenhou até então na ordem social, na manutenção da ordem social
e lutar, portanto, contra a transformação dessa ordem, buscando sempre uma ordem mais igualitária.